Quer saber a história da independência do Brasil? Quer saber os fatos curiosos que aconteceu naquele 7 de setembro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta aí! Olá pessoal, eu sou o professor de História, historiador Rafael Farina e estamos hoje com mais um vídeo aqui no canal Que História da Hora. Só que antes de tudo, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá, História da Hora de hoje. A história da independência do Brasil começa lá em Portugal, lá no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. E aí o que aconteceu? Dom João VI recebeu uma carta de Napoleão, avisando que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Então Dom João VI o que fez? Ele pensou, eu não posso romper com a Inglaterra, pois ele tinha uma grande ligação econômica e muito forte com os ingleses. Então no ano de 1808, Portugal resolveu contrariar Napoleão e acabou sendo atacada. E a coroa portuguesa saiu de Portugal e veio morar onde? Na colônia mais rica. Vieram morar aqui no Brasil. Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos, só que o mais famoso dele quem que era? Dom Pedro I. E aí o que aconteceu? Chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. E José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Dom Pedro I cresceu no Rio de Janeiro. Era um garoto que amava cavalos e aos poucos Dom Pedro foi compreendendo assuntos importantes, como política, economia, cultura, né? E assim Dom Pedro foi se tornando uma pessoa, um cara popular lá no Rio de Janeiro. E no ano de 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal, onde Dom João VI morava aqui no Brasil e governava Portugal e Brasil daqui do Brasil. Mas aí o que aconteceu? O povo de Portugal pediu a volta do rei e fizeram uma revolução. E essa revolução ela foi chamada de Revolta do Porto, onde os portugueses pediram para que ele, o rei, Dom João VI, fizesse a Constituição e que ele retornasse imediatamente para Portugal. E assim, Dom João VI voltou para Portugal. E após a volta de Dom João VI a Portugal, os portugueses pediram a volta de Dom Pedro I. Mas daí os brasileiros muito espertos perceberam que a volta de Dom Pedro era uma estratégia para diminuir a influência da corte lá no Rio de Janeiro. E os brasileiros o que eles fizeram? Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse aqui no Brasil. Falaram, daqui ele não sai não. E no dia 5 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma ordem de Portugal para que deixasse o Brasil, pois o reino português queria recolonizar o Brasil. E com a presença de Dom Pedro I aqui, seria muito difícil eles abraçar tudo de novo, já que o monarca havia conquistado a população brasileira, ele já estava muito popular aqui no Brasil. E aí os brasileiros fizeram um abaixo-assinado, onde pedia a permanência de Dom Pedro I aqui em nosso país. E aí o que aconteceu? Dom Pedro I se recusou a deixar o Brasil, e na data do dia 9 de janeiro de 1822, como agradecimento e confiança do povo brasileiro, ele foi até a varanda de seu palácio e disse a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico", eternizando o famoso dia do fico. E ficou. Então, Dom João VI ficou em Portugal e Dom Pedro I permaneceu aqui no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI, ele era espertinho. Ele queria governar através do filho. Então o que ele fazia? Ele obrigava o príncipe a receber ordens de Portugal. E assim Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. Então Dom Pedro I saiu do Rio de Janeiro
e deixou a esposa dele, a princesa Maria Leopoldina, como princesa regente interina do Reino do Brasil, e veio a São Paulo para acalmar uma rebelião. Aqui em São Paulo estava havendo uma rebelião provincial. E no mesmo dia que ele chegou aqui em São Paulo, no dia 29 de agosto de 1822, ele conheceu a Domitila, que é a famosa Marquesa de Santos. Eita, Dom Pedro! E ele se apaixonou por ela. Só que essa é uma outra história que a gente vai contar num outro vídeo. E na data de 2 de setembro de 1822, a princesa Maria Leopoldina, então princesa regente interina do Reino do Brasil e chefe do Conselho de Estado, ficou sabendo da pressão de Portugal em rebaixar o Brasil novamente à colônia. E devido à ausência de seu marido Dom Pedro, ela assinou o Decreto da Independência, que declarou o Brasil separado de Portugal. Com isso, a independência do Brasil estava oficialmente decidida. E após a assinatura do decreto, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. Então a independência do Brasil foi assinada pela Maria Leopoldina. Só que enquanto todo esse tumulto, onde estava Dom Pedro? Dom Pedro estava na cidade de Santos, onde ele fazia reuniões com o irmão de José Bonifácio. E lá em Santos, Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada, acompanhada de uma leitoa a pururu. Isso pouca gente sabe. E após isso, Dom Pedro e toda a sua comitiva subiu a Serra de Santos, em direção a São Paulo, montada em mulas e não a cavalos. A história, os quadros que a gente vê, é tudo com aquela cavalaria, aquela coisa bonita. Mas não, eles estavam em cima de mulas. E eles chegaram a São Paulo na manhã do dia 7 de setembro de 1822. E quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga, sentiu uma forte dor de barriga. E aí o que aconteceu? A comitiva parou. Falaram, opa, o príncipe está com dor de barriga, vamos parar para ele resolver os problemas intestinais dele. E nessa mesma hora, chegou os mensageiros dos Correios Reais, com as cartas assinadas pela mulher dele, a princesa Leopoldina, e uma outra carta de José Bonifácio, contando todas as novidades terríveis que vinham lá de Portugal, todo o tumulto que ele não sabia. Mas professor, o que estava acontecendo lá em Portugal? Eu digo a vocês, lá em Portugal, as cortes extraordinárias e constituintes de Lisboa tinham se reunido e tinham decretado de que o Brasil deixasse de ser um reino unido a Portugal e retornasse ao seu antigo status de colônia portuguesa. E aí o que aconteceu? Dom Pedro pegou as cartas lá, leu, achou aquilo um absurdo, atirou as cartas no chão, ele arrancou todas as insígnias portuguesas que ele tinha em seu uniforme, subiu em cima de sua mula e deu seu famoso grito que todo mundo conhece: independência ou morte! E assim nasceu o nosso país Brasil. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram mesmo esse vídeo, dá uma compartilhada, dá um joinha, se inscreva no canal, curte o vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão, querem saber alguma curiosidade histórica, algum ponto turístico, coloquem aqui nos comentários que eu vou atrás para vocês, tá bom pessoal? Então, até o próximo vídeo e um beijo para todo mundo! Thank you.